Boas-vindas ao Valor Humano, o podcast feito para você que deseja ficar por dentro de informações da área da saúde e da inovação. O Valor Humano é distribuído através do canal da TV Medicina e Saúde e de nossas plataformas de áudio. Você pode nos encontrar no Deezer, no Spotify e no YouTube Music. No episódio dessa semana, o destaque é a participação de um dos nomes mais respeitados no diagnóstico e tratamento da doença celíaca no Brasil, o médico endoscopista e doutor nessa área, Mauro Willeman Bonato. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Pedro, pela sua apresentação aí. E estou aqui para ajudá-lo a desvendar essa patologia, né, que está na moda, mas ainda com muitas dúvidas, né? Então a gente está aqui para esclarecer e ajudar que as pessoas entendam. Excelente, doutor. Então já vamos começar direto ao ponto. Muitas pessoas acabam ouvindo o termo celíaco, doença celíaca, mas desconhecem o que isso significa. Então, de forma breve e sucinta, o que é essa tal doença celíaca? Então, esse termo celíacos vem de coelíacos, lá na época da Grécia, né? E eram pessoas que tinham diarreia, mas não se sabia a causa. 1882, daí um médico inglês, né, Lee, ele descreveu a doença como uma patologia que afetava o organismo, mas ele não sabia por quê e de onde vinha essa alteração no ser humano. Em 1951, William Dick, um holandês, né, de uma cidade, Utrecht, e na época da guerra, né, isso é 51, mas antes, um pouquinho, teve a guerra, e essa guerra, então, causou muitos problemas alimentares. E lá, como vocês sabem, a Holanda é meio bloqueada por água, né, e é quase uma ilha, quase, né? E aí não chegava o trigo lá no caso. E esse médico era pediatra e ele atendia crianças que tinham, no caso lá, algumas com diarreia. Com o término da guerra, na época da guerra essas crianças melhoraram. E com o término da guerra, essas crianças começaram a ter diarreia novamente. Daí ele começou, poxa, tem alguma coisa esses alimentos, aí vamos pesquisar aqui. Aí ele descobriu, né, com as suas vivacidade lá, que alguns alimentos, dentre eles o trigo, causava diarreia nessas crianças. E ele tratava essas crianças então com batatas, com milhos e outras mandioca, outros alimentos não davam diarreia. Mas quando ele chegava no trigo, diarreia. Aí ele conseguiu chegar a essa conclusão, né, William Dick. Em 1951, ele publicou o trabalho dizendo que o glúten estava relacionado ao trigo, né? Então, trigo, centeio, cevada eram os principais, e a aveia é envolvida ainda, que é dita também um dos agentes que contém o glúten, né? Eu vou explicar depois o que acontece. Mas nessa história toda, 1988, então também teve um médico que descreveu as alterações que ocorriam nessas pessoas no intestino delgado, né? E logo em seguida Marsh, que era um patologista, descreveu alguns sinais, e esses sinais eram vistos na endoscopia, nos exames iniciais precários ainda de endoscopia, né? 1988. Tá? Perfeito. Então, esse médico, Marsh, descreveu algumas alterações da doença celíaca, no caso, as atrofias por biópsia. Então, ele viu os graus de atrofia da biópsia, né? E aí, isso foi, se você anotar, 88, 90, 10 anos, 12 anos, mais 25, 37 anos atrás, né? Não faz muito tempo. É muito recente. E aí, no ano 2000 para cá, iniciou-se equipamentos com alta qualidade de zoom, de avaliação do duodeno e do estômago, né, no caso, e do intestino grosso. Mas eu estou falando da parte alta. Então,
No intestino delgado, nós recebemos um equipamento já no ano 2000 e pouquinho, 2002, por aí, que ele dava um zoom, né? Ali, e eu comecei a ver algumas alterações que o patologista tinha descrevido em 1988, o Marsh. Ele descreveu essas alterações e eu comecei a olhar aquelas alterações, tentando conectar com a endoscopia. E aí eu descobri que usando um corante, como o índigo carmim, ressaltava essa superfície, dando um destaque a essa superfície, e mais o zoom. Aí eu comecei a fazer essa avaliação e comecei a diagnosticar a doença celíaca há 25 anos. Então eu comecei a diagnosticar isso e comecei a ver que tinha uma sequência, que tinha uma atrofia leve, tinha uma atrofia moderada e tinha uma atrofia muito forte. Eu falei, nossa, olha isso aqui. Aí eu guardava as imagens e eu fui mostrar para uma doutora em doença celíaca em Curitiba, a doutora Lorete Kotze, e falei, doutora Lorete, eu queria publicar um trabalho aqui, que eu estou vendo umas alterações aqui da doença celíaca, que aparecem essas imagens na endoscopia, no duodeno, que é o local que há a atrofia que causa a doença ali, né? Aí ela falou, não vamos fazer exame, não vamos publicar não, vamos fazer uma tese de doutorado. Olha só. E aí foi o que aconteceu. Eu comecei a juntar essas imagens e comecei a fazer uma sequência da atrofia, né? E eu fiz vários, tipo 1A, 1B, 2A, 2C, mas eu cheguei a uma conclusão que não era muito detalhado, que era só falar leve, moderado e severo. E eu consegui, então, identificar isso, né? A classificação com o aspecto em mosaico. Então, quando não tinha mosaico, era tipo 1. Quando tinha mosaico e tinha vilosidades visíveis, que as vilosidades são a superfície do duodeno, né? Aquelas, como se fossem uns cabelinhos assim. A gente, quando enxergava e via mosaico, eu dizia que era tipo 2. Doutor, consegue explicar para a gente o que seria o mosaico? Eu já falo. E o terceiro seria aquele que a atrofia era total e não se via mais vilosidades. Então, o que era o mosaico? Era aquela forma hexagonal assim que você vê quando você quebra ladrilhos e faz um piso de mosaico, que chama, né? E aí eu falei, poxa, essa é uma coisa que eu vou detectar aqui. Mosaico é um grau mais avançado, mas se tiver vilosidade, eu vou chamar de moderado, mas se não tiver vilosidades, é severo. Então, eu fiz essa correlação, né? E daí eu estudei a doença celíaca por alguns anos e 2015 eu publiquei daí um trabalho internacional sobre isso. E está no Atlas da Sociedade Brasileira de Endoscopia e tem mais 3 livros que eu publiquei, né, sobre essa classificação. Então eu tive uma iluminação, né, de ver essa sequência da doença celíaca, que ela começa e vai ficando grave, e que depois, com a dieta sem glúten, ela volta a ficar normal de novo. Então, esse acompanhamento eu faço hoje, né, nos pacientes celíacos, né? E essa é a história que você me perguntou, como que eu cheguei a isso, né? Foi observando essas imagens e tive essa iluminação de conseguir uma classificação, né? Que me deixa muito feliz, assim, por ter ajudado, né? Excelente. Muitas pessoas, e inclusive é uma coisa exclusiva que está publicada, né, em meu nome, como uma classificação da doença celíaca. Olha que interessante. O doutor fez aqui uma coisa bem interessante, que foi trazer a história da doença celíaca, comentar sobre a evolução dela e ainda atrelar a própria história nessa evolução que é muito bem cabido. E aproveitando, eu vou me permitir seguir um pouco além da pauta para mencionar justamente esse contexto histórico. O doutor mencionou que já vinha sendo percebido esse tipo de sintomas relacionados ao glúten e ao trigo, e eu passo para lembrar que o trigo é um alimento consumido há milênios. O doutor conseguiria explicar para a gente como que a nossa trajetória e atualidade vê essa evolução, esse desenvolvimento da doença com algo que a gente está tão constantemente utilizando? Provavelmente essa doença, como eu falei no início de tudo, lá nos gregos, né, existia o termo coelíacos já.
relacionando algum alimento ali. E provavelmente era o trigo já naquela época, sabe? E isso sempre existiu. E a literatura diz que 1% da população tem a doença celíaca. Que quer dizer o quê? Como vem do nome celíaco, né, que eu te falei lá atrás, o coelíacos. Então, a doença celíaca é uma entero quer dizer intestino, patia, doença intestinal. A enteropatia intestinal, mas que causa efeitos autoimunes no organismo todo. Porque o glúten é uma molécula grande que é absorvida pelas tais vilosidades, né? E ali ela fica. Mas quando tem um defeito nessa barreira ali do intestino em que o glúten passa, aí ele vai na lâmina própria, que é uma parte ali das células, e ali ele desenvolve um processo inflamatório. E esse processo inflamatório causa essa enteropatia, que é por aí que a gente detecta pela endoscopia a doença, inflama o intestino e, ao mesmo tempo, ele forma autoanticorpos com a parte genética, com as células teciduais lá, antitransglutaminase, junta tudo isso e forma uma cascata inflamatória que primeiro vai no intestino e depois vai estimular um outro linfócito chamado linfócito B, que ele vai formar os anticorpos que vão agir nos órgãos, como a tireoide, como os ossos, como o pâncreas, como fígado, como pele, cabelo. Olha só. Todos os órgãos, né? Praticamente a maioria dos órgãos podem ser atacados por esses autoanticorpos. Uma doença chamada autoimune, quer dizer, o próprio organismo é atacado pelas células dele, né? Que curioso. Que são células que vêm dessa reação do glúten com o organismo, porque normalmente ele não deve passar nessa barreira intestinal. Ela bloqueia, não deixa passar o glúten, mas quando passa o glúten e a pessoa tem a genética lá dentro, que é o HLA, DQ2, DQ8, que são os dois, né, que a gente detecta na prática, então você tem o genético, você tem o glúten passando por essa barreira, então você vai ter a doença. Uma coisa muito importante, hoje mesmo eu atendi uma pessoa de 15 anos que foi dado o diagnóstico de doença celíaca porque ela tinha o genético positivo. Mas não é só o genético positivo que eu queria dizer bem claramente aqui. Tem que ter a enteropatia, doença do intestino, tem que ter os autoanticorpos com o exame de sangue, detecta, e o genético. Então, a pessoa pode ter o genético lá dentro dela, mas se não passar o glúten pela essa barreira, porque a gente chama gates, né? Os portões que deixam o glúten entrar. Então, se essa barreira estiver fechada, o glúten não passa. Agora, se ela estiver aberta, ele passa. Só que não me faça essa pergunta que ninguém ainda descobriu exatamente como que esses gates abrem. Tem algumas hipóteses, né? Não importa aqui agora no momento. Mas esse é o defeito. Então, você pode ter o genético, pode ter o glúten. Mas se você tiver fechado essa permeabilidade no teu intestino, não vai ter a doença. Ao meu ver, pela minha experiência, quem manda ter a doença é a permeabilidade do intestino, sabe? Então, aí é o ponto fundamental. Olha só. E daí desenvolve essas doenças autoimunes, etc. Daí você vai me fazer outros questionamentos aí que a gente vai ajudando a esclarecer. Que curioso. E, bom, muitas pessoas que agora estão descobrindo essa doença, se familiarizando com ela, já devem estar se perguntando também. Então, é uma doença, como o doutor mesmo disse, que vai além da própria inflamação da região. Acaba se espalhando, as consequências, né, os efeitos em cascata vão atingindo outros órgãos. Doutor, quais sintomas que esse tipo de ocasião pode acontecer? Eu posso identificar uma doença celíaca por conta própria? Bom, primeiramente, é muito simples, né? Vamos fazer uma analogia. Se você tem intolerância à lactose, ao ingerir leite, você vai se sentir mal, né? De fato. Você vai ter diarreia, vai estufar, vai ter algum sintoma, né? São vários. E no glúten? Claro, se você comer glúten e tiver diarreia, ou sentir mal, estufar, né? Perceber sintomas relacionados ao glúten, então é a primeira dica, né? Muito óbvio, né? Correto. E só que veja só, eu fiz um trabalho há 10 anos atrás com os alunos e
todos os pacientes celíacos lá, peguei 100 pacientes, eu falei, vocês pegam 100 pacientes celíacos e vão fazer uma entrevista. Perguntem para eles quantas consultas eles fizeram até chegar à doença celíaca. A média foi 6 consultas. Quer dizer, o paciente tinha uma chamada gastrite, que não era gastrite, tinha uma chamada dispepsia funcional, que estufava e tal, e já era doença celíaca. Ele é um sintoma geral, assim, da parte gástrica, que é o quê? Diarreia, distensão, fraqueza, canseira, anemia. Aí vem outras coisas. Aí a pessoa vai ter, quando é criança, déficit do desenvolvimento ponderoestrutural, quer dizer, no crescimento, dificuldade no aprendizado, vai ter raquitismo, vai ter várias dificuldades por má absorção dos nutrientes vitamínicos e por o segundo, inflamações. Porque você pode imaginar, se está inflamado o intestino, que eu falei, que se as vilosidades estão doentes, que foi a minha detecção da doença por endoscopia, não vai absorver bem os alimentos. Então, ela vai ter deficiências de ferro, de cálcio, de outras substâncias, né? E, ao mesmo tempo, uma inflamação lá dentro, que pode atingir a tireoide dela, pode atingir o pâncreas, dando diabetes tipo 1, que não é incomum. Muitos pacientes que são adolescentes, às vezes têm diabetes tipo 1 e é por causa da doença celíaca. Era isso que eu ia perguntar. Esse tipo de ocasião ocorre com frequência de ocasionar um efeito muito maior do que o inicialmente? Ele vai evoluindo, né? Não sei se é assim que você queria saber, mas 1% da população, em geral, tem a doença celíaca. Aí essas pessoas são, assim, vistas, né, como... depende, o diagnóstico... No meu trabalho de doutorado, a média de idade foi 34 anos. Entendi. Eu tive paciente com 70 anos que foi diagnosticado e pessoas, claro, com menos de 18, mas eu digo assim... para ser detectado, primeiro você tem que ter, não é para assustar todo mundo, Claro. É para saber que os sintomas estão relacionados ao glúten, né? Quando come. Daí fica uma suspeita, vai investigar. Não é? Beleza. Né? Por quê? Porque se você tiver alguma relação com glúten, você pode ter outras coisas, como alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten, que não é celíaco. Olha só. Aí você tem sintomas parecidos com doença celíaca e não é celíaco, mas você tem sensibilidade e alergia ao trigo. O que acontece? Aí eu sempre digo para o paciente, eu sou o juiz, porque eu tenho que dizer para você uma coisa. Você é celíaco, não pode nunca mais comer glúten. Ok. Agora, você tem sensibilidade, você pode comer glúten. Você tem uma alergia, você pode comer o glúten. Então, vai depender desses 3 transtornos, qual que a pessoa tem. Se é doença celíaca, se é sensibilidade ao glúten ou é alergia ao trigo. Portanto, só se faz a dieta isenta do trigo com diagnóstico. Ou do glúten, melhor dizendo, com diagnóstico. Você só pode fazer o diagnóstico da doença, ou melhor, você só pode parar com o glúten quando você tem certeza qual transtorno você tem. Se é doença celíaca, se é sensibilidade ao glúten não celíaco e se você tem alergia ao trigo. Se você tiver esse diagnóstico, aí você tem tranquilidade em saber qual é a tua conduta. Por exemplo, o paciente é celíaco, ele não pode ir na casa do parente ou do amigo e vai comer normalmente lá, ele vai ter que escolher sua comida. O sensível e o alérgico ao trigo até pode, não vai ter grandes alterações no organismo, só nos sintomas. Agora o celíaco não, ele ativa os autoanticorpos que estão dormindo. Entendi. E doutor, vamos partir para o diagnóstico, já que o doutor falou que é importante, é extremamente necessário descobrir exatamente o que tem. Como que ocorre? Vamos lá. Eu suspeito, chego em uma consulta com o senhor e a partir daí, o que acontece? A primeira coisa a ser feita é, claro, a história clínica, né? Vai saber se o paciente tem algum sintoma relacionado ao trigo e tal, né? A pessoa, tarará, você vai fazer a história. Aí o segundo, mais simples, é você fazer o exame de sangue. 2 exames, antitransglutaminase IgA e antigliadina deaminada IgG. E a dosagem dos anticorpos
ou melhor, do IgA total. Então, para ver se você não é deficiente de IgA, que daí altera os exames. Então, você pede 3 exames de sangue simples, que é de rotina, que qualquer laboratório faz, como se fosse um hemograma ou uma coisa. E esse exame, se você tem que estar comendo glúten, tá? Tem que estar comendo glúten. Por isso que a gente não pode parar de comer o glúten antes do diagnóstico. Porque quando você para de comer o glúten, você desativa todos os mecanismos de agressividade do teu corpo. Você só desativa, mas eles estão lá. Se você jogar o glúten de novo, ativa tudo de novo. Por isso que a pessoa tem que parar de comer. Ela não pode comer de vez em quando, como diziam alguns. Fim de semana você pode comer sim, daí você ativa todo o teu organismo. Um exemplo disso, uma paciente que tinha doença celíaca e foi numa outra especialista que falou, não, você pode comer no final de semana dela, desenvolveu hipotireoidismo. E uma outra, que eu também, parecido com essa história, desenvolveu diabetes tipo 1. Então é melhor não comer, se você é celíaco, porque se você comer vai ativar os anticorpos dormindo. Então você fez o exame de laboratório, detectou, daí você parte para a endoscopia, para avaliar a gravidade da atrofia lá dentro. Daí você vai olhar lá dentro. Então eu digo assim, eu enxergo a doença celíaca na endoscopia. Que é a sua especialidade, é o seu campo. Eu enxergo a doença. Agora, o exame de sangue vai dizer que você tem. Um dia eu estava lá na Argentina falando sobre a doença celíaca, e aí eles não gostam muito da endoscopia lá, eles gostam do exame de sangue, né? Eles preferem o exame de sangue, mas eu gosto da endoscopia. É preferência cultural ou... Não, é porque não tem quem faça assim bem detalhado, né? Então eles não têm muita confiança, porque Entendi. Se o médico não fizer detalhado o exame da endoscopia, ele não enxerga também direito, sabe? Como é que é. Uhum. Aí eu falei, tinha 1.000 pessoas no auditório, e eu falei que vocês enxergam o espírito, eu enxergo o corpo. O espírito seria o exame de laboratório, né? E o corpo é você enxergar a doença visível ali na atrofia, que eu fotografo lá, eu vejo a gravidade e depois eu vou acompanhando para ver se voltou ao normal. Então, o primeiro exame para fazer o diagnóstico é exame de laboratório, mas com a história de comer glúten e ter sintomas. Olha só. Importante. Olha, e tem mais, hein, Pedro? 30% das pessoas, às vezes, não tem sintomas. Eu encontro, assim, no exame comum de endoscopia. A pessoa vai lá... Um exame rotineiro. Eu estou com uma gastrite. Quando eu vejo que é primeiro exame, uma pessoa que tem muitos sintomas, já fico mais atento. Falo, espera aí, vamos ver isso aí direitinho. Às vezes é doença celíaca. Então, eu não sei agora quais que foram por acaso. Assim, não tem esse número, né? Mas muitos são por acaso, que chegam por acaso numa endoscopia e descobrem que tem doença celíaca. Olha que interessante, que campo curioso de pesquisa também, Porque né? eles não têm tanto sintoma específico ao glúten ou não perceberam, né? Muitas vezes. Uhum. O doutor diria que isso é questão de tempo? Eventualmente todo mundo vai ter algum tipo de sintoma? Ou podem haver pessoas que nunca sentirão? Pode ser que não tenha, mas às vezes a pessoa nem gosta muito, sabe, do glúten. Uhum. Por exemplo, eu tinha uma paciente que veio do Brasil, trabalhava como modelo na Itália. O modelo é magrinha, não come, aquela coisa, né? E ela veio era de Cascavel mesmo, foi para lá. E ela voltou e tinha doença celíaca, mas ela não tinha grandes atrofias, porque ela não gostava de comer massa na Itália. Eu falei, mas é impossível. Ela falou, não, mas eu não como, eu não gosto. Então, essas pessoas que não comem muito, que evitam porque não gostam, na verdade, talvez ela sinta algum mal quando ela coma, daí ela achou que não gosta, né? Tornou corriqueiro esse hábito, acabou não percebendo. E de repente ela tinha alguma coisinha, mas achava que era porque ela não gostava, mas na verdade podia ser já sintoma e ela daí parava de comer e não atrofiou tanto, né? Olha que interessante. Isso pode acontecer também, né? Tem cada história. Muito legal. Doutor, o senhor havia comentado sobre os cuidados para ter quem justamente é celíaco, tem o diagnóstico 100% feito, ao se alimentar fora de casa, ao comer fora. Vamos ressaltar alguns desses cuidados para a gente bater bem nessa tecla de que não é uma escapadinha que vai... Entende? Eu sou mais o juiz para dizer se é ou não é a doença, né? A gente tem uma equipe que a nutricionista detalha isso numa consulta que é cumprido, né? Quando eu vou falar sobre doença celíaca para o paciente a primeira vez, ou algumas vezes que ela tenha dúvida, eu faço um rascunho lá, eu gasto muito tempo. Assim, se eu for explicar mais ainda a dieta, é mais comprida ainda. Aí o que eu faço? A gente, né, passa para a nutricionista, que ela estuda muito isso. Aí tem uma psicóloga que vai explicar como que a pessoa vai agir na sociedade com
com esse diagnóstico, como é que eu vou agir com meus amigos que eu chego lá, eles dizem, não, como aí, isso aí é bobagem. Como é que ela vai agir com isso, né? Então, tem esses tipos de coisa que a gente tem que, assim, tomar esse cuidado. Então, de ter o especialista, e eu sempre peço, agora mesmo atendi uma menina que veio com um sintoma de diarreia, e era uma doença celíaca, 15 anos. Daí eu já pedi para ela ir na nutricionista, na psicóloga, mas tem ainda mais algumas coisas que nós vamos fazer. Então, ainda vou conversar com ela, mas a explicação é muito detalhada para a doença celíaca para o paciente. Então, sobre a tua pergunta de comer de vez em quando, né, de ter essa escapada, como que eu vou evitar, como que eu faço? Veja bem, você tem doença celíaca, vamos nos relatar a doença celíaca, não a sensibilidade e a alergia ao trigo. Então, quando tem doença celíaca, você não pode comer. Então, você já é sensibilizado lá, você formou anticorpos, né? E a atrofia não dá tempo. Se você comer alguma coisa de glúten ali no duodeno, não vai inflamar e vai atrofiar de repente, de um dia para o outro. Ele vai ter que ter algumas agressões seguidas, né? Agora, o autoanticorpo que está quieto lá, eu sempre falo para o paciente que é um salão, cheio de soldadinho com a arma lá, assim, com o chapéu de mexicano baixo na frente, meio dormindo, fraquinho, e de repente, naquele salão limpo e brilhante, cai uma bola de glúten, né, que a pessoa comeu o glúten, caiu uma bola de glúten. Eles abrem o olho assim, meio fraquinho, correm lá comer o glúten. Aí eles fortalecem. Aí eu digo assim, passa um caminhãozinho, eles pulam dentro do caminhãozinho e vão atacar a tua tireoide, vão atacar teu pâncreas. E daí parou de comer glúten, ele volta lá de novo, fica fraquinho. Daí de novo acontece isso. Então, cada vez que a pessoa ingerir o glúten nessa situação, vai ativar os autoanticorpos para agredir o organismo, até que chega um momento que dá uma diabetes tipo 1, dá um hipotireoidismo, osteoporose, essas coisas. Bom, enfim. Então, a contaminação, né? Como que você vai lidar com a tua vida no dia a dia, né? Isso tudo a gente explica detalhadamente. Então, a pessoa tem que trocar os utensílios, a pessoa tem que... até a faca que você usou para uma margarina e passou num pão normal, e o paciente vai pegar, ele vai ter glúten ali, né? Olha só. Então, é bem detalhado, por exemplo, os produtos, né, que você vai comprar no supermercado, se é sem glúten, você tem que checar, tudo você tem que olhar detalhadamente, porque todos eles têm um limite mínimo, né, que você pode do glúten que ainda não causa, mas é 0,0 alguma coisa. Mas esse de um pouquinho mais, então tem que estar bem atento, porque às vezes medicamentos, né, você pode ter medicamentos, shampoo, sei lá, algum medicamento, algum comprimido que tem glúten, né? Então, quando eu vou receitar para um celíaco, eu já tenho que checar se tem glúten ou não, né? Então, tudo isso aí tem que ser visto, por isso que é uma outra podcast, né? Porque é muito detalhado, né? A Caroline Donedá faz esse trabalho, a Yaskara, psicóloga, também faz esse trabalho de aconselhamento, né, para essas pessoas. Então, é uma coisa bem complexa. Inclusive, eu estou com um projeto aqui, que eu não devia nem falar muito aqui, mas eu estou tão empolgado que eu quero fazer um rastreamento de doença celíaca as pessoas não sabem ainda, né? Mas eu estou pensando aqui, não vou detalhar, mas eu estou pensando em fazer um rastreamento na cidade, né? Com um instituto nosso, né? Que nós temos, de um trabalho social bem interessante para rastrear, porque começa nos pequenininhos, né? E eles têm que ser detectados logo, porque senão eles vão ter problemas, né? E muitos não sabem, vão saber lá na frente. Que nem agora, atendi uma de 15 anos que não tinha diagnóstico. Né? Olha só. Tem se tornado cada vez mais jovem esses focos? É que a gente detecta mais rápido, porque a gente vai aprendendo e as pessoas vão se informando. Eu dava muito essa aula, eu já esperava essa minha aula ansiosamente, os alunos, então eu passo essa aula, eles já estão bem esclarecidos sobre isso, né? E aí, quanto mais gente souber disso, né, no diagnóstico, mais você vai diagnosticar, né? E é mais uma doença que se mostra muito... Na verdade, todas as doenças, né, doutor? Que ao ser trabalhada de forma multidisciplinar, você consegue ter um cuidado e até uma longevidade, uma qualidade de vida. Pois é, você vê, o que eu acabei de falar é um caminho meu, né? Praticamente como eu diria, um trabalho meu, né, que eu tenho que fazer, que é fazer esse rastreamento de alguma forma, né? Tentar fazer um rastreamento, pelo menos aqui, fazer um piloto, né? Depois, se funcionar bem, a gente pode passar para adiante, né? Mas fazer um rastreamento da população infantil nas escolas, algumas coisas eu estou pensando, né? Não posso falar muito aqui, certo. Porque o projeto vai estar nessa semana aí,
rolando e a gente tá preparando tudo, já estou envolvendo um monte de gente e já está bem adiantado assim, a ideia e as informações. Agora a gente vai jogar dentro de um croquis, né? E procurar a ajuda. Muito legal. Vai se a gente consegue uma bolsa, ou melhor, uma cesta básica sem glúten para essas famílias pobres, carentes, né? E essa é a minha ideia. Que interessante. Bom, é com esse tom positivo que eu vou perguntar ao doutor que mensagem o doutor gostaria de deixar para quem está enfrentando esse diagnóstico? Olha, é bem tranquilo, tá? Porque hoje a gente tem muito alimento sem glúten, a gente tem muitas opções, né? Você só não vai comer o trigo, né? Ou cerveja, mas você tem cerveja sem glúten, tem macarrão sem glúten, tem pão sem glúten. Olha, hoje não está difícil. E você vai para outros países, por exemplo, eles já perguntam se você tem alguma intolerância, se tem intolerância a glúten, eles já estão preparados. Né? Então, muitos lugares em cidades maiores, você só procurar hoje na rede social, você procura lá, você vê se tem onde se pode comer sem glúten. Pessoal, não está difícil. Mas eu queria tanto comer o pão. Modifica, pão de batata, pão de milho, pão de mandioca. Que são tão bons quanto. São melhores até. Faz broa de milho, meu Deus, é muito saborosa. Então, tem muita coisa que a pessoa não pode se apavorar. Ela pode comer costelão do gaúcho do dia 1º do ano aqui. Ela pode comer picanha, ela pode comer linguiça. Tem que ver se não tem glúten, lógico. Importante. Pode comer frutas, verduras, legumes, milho, mandioca, batata. Só não come isso. Só não come o trigo, então não é... Você tem que mostrar o outro lado para a pessoa, não o lado ruim. O lado ruim não posso comer aquele pãozinho. Esses pãozinhos são tudo ruim, eu falo para eles. São tudo muito ruim, é cheio de coisa, nem como esse pão. O bom mesmo é a broa de milho. Que inclusive é tradicional, olha só. Claro totalmente que é brasileiro. Bom. Isso aí. É muito bom. Arroz, feijão, meu Deus. Você come arroz, feijão, legumes, né? Carne, pronto. Por que você vai comer uma comida tão saborosa e nutritiva como essa nossa, brasileira? Né? Perfeito. Tá bom, acabou. Não, mas eu queria comer... Não. Daí, o problema é quando você vai nos lugares, num resort, num negócio, que daí você tem que tomar cuidado, né? Aí é que tá. Isso aí, uma atenção redobrada. Mas hoje as pessoas estão procurando facilitar isso, a vida desses celíacos. Excelente. Doutor, finalizamos por hoje, mas eu te agradeço pela mega aula que você deu, tanto para mim quanto para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. E eu agradeço novamente por compartilhar esses conhecimentos. Ora, isso aí tudo faz parte, né? Eu fico muito feliz por poder ajudar as pessoas nesse sentido, né? E fazendo minha parte aí, né? Isso aí. Já fiz a minha classificação. Que legal. Agora eu quero ver se eu faço mais um trabalho de rastreamento, né? Quero fazer bastante coisas mais uma missão nessa área, porque eu tenho meu preparo para isso, né? Então eu tenho que usar, né? Com certeza. Deus me deu essa oportunidade. Vamos usá-la. Vamos em frente. E a sociedade agradece. Obrigado. Muito obrigado. Pessoal, quem gostou de consumir esse conteúdo e tá com vontade de entender um pouquinho mais sobre saúde, qualidade de vida e estilo, vocês com certeza vão gostar muito de continuar nos acompanhando tanto no YouTube, assistindo nossos vídeos de entrevista, quanto em nossas plataformas de áudio, como Deezer, Spotify e YouTube Music. Bom, a gente se vê numa próxima e até mais.